Olá, meus amigos, me chamo Leonardo Torres, eu sou seu professor de Direito Administrativo. Estaremos juntos nas próximas aulas, nesse curso completíssimo de Direito Administrativo, aqui no Energia Concursos. Sou advogado, milito na área do direito público há mais de uma década e também há mais de uma década leciono Direito Administrativo e a ética profissional na advocacia. Para você que se prepara para um concurso público e também para os coleguinhas, bacharéis em Direito que se preparam para o temido exame de ordem. Conte comigo, eu conto com você, o seu sucesso é o meu sucesso. Eu tenho certeza que serão aulas bem dinâmicas, mas não menos agradáveis. E concomitantemente aqui a parte positiva, nós iremos resolver questões de prova das mais diversas bancas para que você veja a vida como ela é, sem filtros. Iremos aqui também tratar da jurisprudência mais atualizada. Legal, e outro ponto importante, em minhas aulas eu tenho uma preocupação muito grande, quase que uma neurose cadernal, em que você tem um manual caseiro bem completo. Iremos confeccionar juntos um manual caseiro, com a sua letra, do seu jeitinho, com mapas mentais, flechas, mnemônicos. Por quê? Qual que é a importância de você ter um manual que você confecciona? Quando você coloca no papel o que você escuta e o que você vê, você absorverá de forma muito mais eficaz o conteúdo. E outro ponto, vamos lá, gente, uma semana para a prova, para a sua prova. Você não terá o tempo hábil de ler um livro com 1000 páginas, por exemplo, só que no direito administrativo. Agora, se você tem o seu manual caseiro, do seu jeitinho, você dá um rolê da Tavênia, dá um passeio em toda a matéria em pouquíssimo tempo, relembrando e fixando os pontos principais. Beleza? Legal. Vamos aqui então, gente, aqui minhas redes sociais, para que vocês entrem em contato. Vamos lá, cadê? Redes sociais, está aqui. Então, Instagram, e-mail, o meu site lá. E eu também publiquei o meu primeiro livro pela editora Juspodium, Leis Especiais para Concursos, livro sobre a LAI. Quem que é a LAI? Lei de Acesso à Informação, Lei 2.527 de 2011, cada vez mais questionada nos mais diversos concursos públicos. Essa lei é super importante, não só para o concurso, mas para a sua vida também, porque ela vai tratar do direito à informação em relação à administração pública. Super importante, tá, gente? Nesse livro eu comento artigo por artigo e também resolvo questões das mais diversas bancas e, lógico, questões comentadas, tá? Então é isso aí, gente, maiores informações no site aqui da editora Juspodium. Livro super baratinho, mais barato que uma pizza. Legal. Vamos lá então, voltando aqui. Vamos lá, legal. Vamos lá, gente, direito administrativo. Você fala assim, professor, qual que é a importância do direito administrativo para eu que busco ocupar um cargo público na administração pública? É super importante porque, na verdade, notaremos nesse momento que o direito administrativo, ele tem por objeto estudar a administração pública. E você, em pouquíssimo tempo, será um integrante da administração pública. Ou seja, é praticamente impossível um edital que peça o direito e não peça o direito administrativo de mãos dadas com o direito constitucional. Isto é, gostando ou não, teremos que encará-lo com muita alegria. Ou pelo amor ou pela dor, mas pelo amor é muito mais gostoso. E o intuito aqui não é ensinar o direito administrativo. Como não, professor? Como não? O intuito aqui é fazer com que você acerte, que você marque a alternativa correta. Beleza? Eu tenho certeza que serão aulas bem dinâmicas, mas não menos agradáveis. Comecemos então com o conceito do direito administrativo. Aliás, eu tenho, nessa minha jornada, gente, de preparação, preparando os alunos para concursos públicos, a gente tem vários ex-alunos que hoje são amigos, que são servidores públicos. Legal. E são pessoas normais, que não levitam, simplesmente estudam. Gente, o concurso público é muito mais do que a inteligência, né? Muito mais do que a inteligência é a força de vontade, porque concurso público, a preparação para concurso público é o que você absorver conteúdo, lógico, e conteúdo de qualidade. O curso preparatório, ele é fundamental? Só que, na verdade, o diferencial é você. Aquelas suas horas insulares de estudo, né? Você com você mesmo. Então, faça um planejamento, faça do estudo aí um hábito, o seu dia a dia, que eu tenho certeza que você ingressará na administração pública. Mas onde eu quero chegar? Eu tenho vários ex-alunos e, atualmente, colegas que ocupam os mais diversos cargos públicos. Desde cargos da administração pública até magistratura, Ministério Público. E eu gosto de conversar com quem deu certo, né? Com quem foi aprovado aí no concurso público que almejava.
eu pergunto algumas dicas. E aí, o que você fazia na sua preparação? Quais foram as dificuldades? Esses dias eu conversando com um grande colega que hoje é juiz federal, um exemplo aí para todos nós, persistente, ele disse o seguinte: quando ele chegava naquelas fases do concurso público, fases mais sofisticadas, dissertativa, exame oral, ele viu que os candidatos, até ele mesmo, ele se preocupava muito em memorizar conceitos mais sofisticados, mais complexos, e deixava de lado conceitos mais simples. Então você, como futuro integrante da administração pública, atualmente um concurseiro, é fundamental que você conheça os conceitos complexos, né? Lógico, mas não despreze os conceitos simples. É fundamental que você tenha na ponta da língua conceitos complexos e também conceitos simples. Beleza? Então, antes aqui de verificarmos o que é o direito administrativo, ponto de número 1. Coloquem aqui, ó, ponto de número 1, conceito de direito. Vamos lá em nosso manual caseiro, que é o mais completinho do Brasil. Conceito de direito. Vamos lá então. Amigos e amigas, eu poderia afirmar que o direito, ele é uma ciência? Lógico, gente, o direito ele é uma ciência. Por que ele tem um status de ciência? Porque tem métodos próprios, princípios, somente dele ele tem um status de ciência. Então o direito, ele é uma ciência. Legal. Ciência humana ou exata? Putz, o direito é uma ciência porque tem métodos próprios, princípios que lhes são concernentes. Ciência humana ou exata? Ciência humana, por quê? O direito, ele regula o comportamento humano. Então o direito é uma ciência humana que tem um objetivo principal. Que objetivo? Elaborar regras de conduta. E essas regras de conduta deveriam garantir uma ordem pública, uma paz social. Gente, um conceito simples, mas olha que conceito teteia. Vamos lá. Candidato, me diga uma coisa. O que é o direito? Qual que é a natureza jurídica do direito? Cuidado, hein? Sempre que você notar em prova qual que é a natureza jurídica de algo, o que aquilo é para o direito? Qual que é a natureza jurídica do direito? O que o direito é para o direito? Pois não, excelência. O direito, ele é uma ciência humana que elabora regras de conduta. E essas regras de conduta deveriam garantir uma ordem pública, deveriam garantir uma paz social. E atenção por quê? Desse conceito simples, singelo de direito, eu já extraio duas informações de ouro. Que informações? Que informações? Já que o direito é uma ciência humana e não exata, muito cuidado com expressões taxativas, com expressões exaustivas, que não dão margem a exceções. Por quê? Já que o direito é uma ciência humana não exata, geralmente uma expressão taxativa, exaustiva, sempre, nunca, jamais, apenas, exclusivamente, normalmente ela torna a questão incorreta. Exemplo, no Brasil, para que você ocupe um cargo público, será sempre, marca texto, necessária a aprovação em concurso público. Expressão taxativa, sempre. Errado. Depende do cargo público. Se for um cargo efetivo, concurso público. Cargo em comissão é um cargo transitório, livre nomeação e livre exoneração, sem concurso. O Brasil nunca admitirá a pena de morte. Errado. Nunca diga nunca. Por quê? Porque, na verdade, sabemos que quando há uma guerra deflagrada e se o indivíduo é o traidor da pátria, ele pode ser condenado à pena capital, que é a pena de morte. Então, cuidado com expressões taxativas. Outro ponto. Direito de ciência humana que elabora regras de conduta, e essas regras de conduta deveriam garantir uma ordem pública. Professor, só que na prática, infelizmente, nem sempre a teoria se aplica. Eu concordo, tá, gente? O direito, ele é a ciência do dever ser. Deveria ser assim. Se na prática é ou não é, nesse momento não interessa. E principalmente questões o quê? Objetivas, questões mata-mata, questões certo ou errado, atenham-se à teoria. Direito de ciência humana que elabora regras de conduta que deveriam garantir uma ordem pública, uma paz social. Legal. Ponto de número 2, venham comigo, coloquem assim. Vamos lá, não percam tempo. Ponto de número 2, coloquem assim, gente, ó. Conceito de direito posto. Nosso manual caseiro mais completo do Brasil. Vamos lá, gente, ó. Conceito de direito posto. Eu já sei que o direito é uma ciência humana. Legal, que elabora regras de conduta que deveriam garantir uma ordem pública. Professor, eu noto que você repete, né, de forma assim até irritante. Colegas, é proposital, é pedagógico, é didático. Por quê? Concurso público, preparação para concurso é absorver conteúdo. E tem que repetir, tem que falar, autoexplicação, colocar no papel, meio que osmose, tá? Então vou repetir, sim, tá? Conceito de direito posto. Pensem assim, ó, o que é o direito posto? Gente, o direito posto é fácil.
é o conjunto de normas jurídicas estatais, gerais e abstratas. Vamos lá então, hein? O que é o direito posto? NJ, normas jurídicas. O direito posto nada mais é que o conjunto de normas jurídicas gerais e abstratas que o Estado impõe à coletividade. Qualquer norma jurídica que o Estado crie, que o Estado elabore, normas jurídicas gerais, por que gerais? Não especificam o destinatário. E abstratas por quê? Não vão tratar de um caso concreto, são hipotéticas, imaginárias. Calma lá. Qualquer norma jurídica que o Estado produza, geral, por quê? Não especifica o destinatário. E abstrata por quê? Não vai tratar de um caso concreto, ela vai tratar de um caso em tese. Qualquer norma jurídica que o Estado produza, geral e abstrata, ela se insere aqui no conceito de direito posto. Então, por exemplo, de um decreto municipal que regula a venda de bebidas na praia, passando por uma lei propriamente dita, que cria um órgão público novo, chegando até a Constituição Federal, que é a norma jurídica suprema, a lex mater, todas elas são o quê? São normas jurídicas que integram direito posto. De um decreto municipal, passando por uma lei propriamente dita, chegando até a Constituição Federal, todas elas integram direito posto. Legal. Só que a doutrina, de forma didática, a doutrina, ela divide o direito posto em dois grandes blocos iniciais. Direito posto externo, vamos lá, não durmam. Olha o WhatsApp, eu estou vendo aí, hein? Instagram, gente, cuidado, hein? Telefone móvel, para você que se prepara para concurso público, é a caixa de Pandora. Lembram? Mitologia grega? Aquela caixinha que continha todos os males do mundo? A caixa de Pandora, ela está... Aliás, o telefone móvel está para você, como a caixa de Pandora estava para a mitologia grega. Cuidado, hein? Controle externo e controle... Aliás, direito posto interno e direito posto externo. Então a doutrina, né, os pensadores, eles dividem aqui o direito posto em dois grandes blocos. Ramos do direito posto externo e ramos do direito posto interno. Amigos e amigas, é muito difícil, é praticamente impossível, né? Aqui no direito, você saber tudo de tudo. É impossível. E, na verdade, na sua preparação, num certo momento, você terá um certo vazio. Como assim um certo vazio? Um vazio. Quanto mais você estudar, parece que menos você sabe. Já passaram por isso? Quanto mais você estuda, parece que menos você sabe. É natural, é normal, porque, gente, é correr atrás do rabo, é infinito. Aqui no direito você abre uma pasta que tem mais 10 mil pastas. E cada uma dessas pastas tem mais 10 mil pastas. Não tem como saber tudo de tudo. Onde eu quero chegar? Aqui no direito, se você for norteado pelo bom senso, pelo sentido de justiça, equidade, por mais que você não tenha certeza exatamente, você elimina aí algumas questões. Beleza? E outro ponto importante, o que eu tenho visto na preparação de concurso público? Quem tem se dado bem? Aliás, uma pergunta. Quem conhece muito de pouco ou quem conhece um pouquinho de muito? Preparação para concurso público. Quem sai na frente? Quem tem um conhecimento aprofundado sobre um tema só, um conhecimento um pouco mais superficial de vários temas. Segunda situação. Lógico, né, gente? Vale muito mais você conhecer um pouquinho de tudo do que muitão de pouco. Mas, enfim, bom senso. Em qual desses dois grandes blocos, os ramos do direito posto, eles regularão, eles tutelarão relações jurídicas internacionais? Em qual desses dois grandes blocos, os ramos do direito, eles tutelarão, regularão relações jurídicas internacionais? Lógico, os ramos do direito posto externo. Os ramos do direito posto externo, eles tutelam, eles regulam relações jurídicas internacionais. Por exemplo, aqui, gente, o direito internacional. Gente, o direito internacional, ele é um ramo do direito público, aliás, do direito posto externo. Por exemplo, ele regula, ele vai dirimir, ele vai tentar resolver, por exemplo, um litígio que envolva dois estados soberanos. Por exemplo, um litígio comercial entre Brasil e Guatemala. Um litígio ambiental entre Brasil e França, por exemplo. Quem vai dirimi-lo é o direito posto externo. Legal. E pelo puro bom senso,
Qual desses dois grandes blocos ele tutela, ele regula relações jurídicas nacionais ocorridas em nosso território? Lógico, o direito posto interno, em regra, pelo menos ele regula relações jurídicas nacionais, aquelas que ocorreram no território nacional. Só que muito cuidado, hein? Nem sempre. Nós temos algumas exceções em que alguns ramos do direito posto interno regularão acontecimentos internacionais, fatos que ocorreram em outros países. Por exemplo, o direito penal é um ramo do direito posto interno. Legal. E, em regra, a lei penal, ela regula infrações penais aqui praticadas. Só que lá no artigo 7º do Código Penal, nós temos o princípio da extraterritorialidade penal, ou seja, situações excepcionais onde a lei penal brasileira também se aplicará a infrações penais praticadas ou tentadas em outros países. Por exemplo, um crime contra a vida do presidente da República, por mais que praticado ou tentado em outro país, aplicar-se-á a lei penal brasileira. Isso é regra ou exceção? Exceção, porque em regra os ramos do direito posto interno se aplicam lá somente a acontecimentos que ocorreram aqui no Brasil. Em regra, pelo menos. Legal. E dentro aqui do direito posto interno, não durma, vamos lá. Nós temos aqui, gente, uma subdivisão. Ramos do direito posto interno privado, legal. E ramos do direito posto interno público. Ramos do direito posto interno privado e também ramos do direito posto interno público. Vamos lá, gente, ó. Aliás, pergunta. Em qual desses dois blocos, direito posto interno privado ou público, os ramos do direito, eles tutelarão relações jurídicas horizontais? O que é uma relação jurídica horizontal? Aliás, pergunta, o que é uma relação jurídica horizontal? É aquela celebrada entre particular e particular? Ou aquela celebrada entre Estado e particular? Muito bem. Relação jurídica horizontal é aquela celebrada, né? É aquela celebrada entre particular e particular. E se for uma relação jurídica horizontal, ela será tutelada pelo direito privado. Relação jurídica horizontal entre o particular e particular, ela será tutelada pelo direito privado. Legal. Exemplo clássico aqui, gente, ó, o direito civil. O direito civil é um exemplo clássico de um ramo do direito posto interno privado. O direito civil ele ganha vida através do Código Civil, que é uma lei que tem 2.048 artigos e vai tratar do quê? Do seu dia a dia. Uma compra, uma venda, casamento, união estável, divórcio, ou seja, ele vai tratar de interesses egoísticos, interesses privados. Tanto que alguns falam que o Código Civil é a Constituição do homem comum. Não nos interessa agora. O que nos interessa agora? O direito público, por quê? Os ramos do direito público interno, o que eles tutelam, o que eles regulam? Relações jurídicas, ó, verticais. O que é uma relação jurídica vertical? Aquela entre Estado e particular, eu tenho certeza. Se for uma relação jurídica vertical, entre Estado e particulares, vertical, ela será tutelada pelo direito público. Professor, e por que a relação jurídica entre o Estado e o particular ela é vertical? Por que o Estado ele está num patamar de superioridade se comparado a um particular? Porque notaremos que o Estado, esse contrato social, ele não é um fim em si mesmo. O Estado, na verdade, é um meio para que se busque o interesse público. E para que se busque esse interesse público, notaremos que o Estado, em várias situações, ele tem várias prerrogativas e está acima dos particulares. Relação jurídica, ó, vertical. Legal. Exemplos de ramos do direito público. Exemplos, alguns exemplos, por exemplo, vamos lá, sem dormir. Ó, direito tributário, vou abreviar, tá, gente? Ó, direito tributário. Gente, através dele, o Estado define como serão instituídos, criados tributos. O que é o tributo? Para os mais românticos, é o sangue do Estado. Eu acho que, na verdade, o tributo, minha opinião, é o Estado metendo a mão em nosso bolso, é uma invasão estatal em nosso patrimônio. Gente, direito público na cabeça, legal. O direito penal é um ramo do direito posto interno. Ou seja, através da lei penal, o Estado, ele define, através do direito penal, o Estado define que condutas são nocivas à coletividade e se você as pratica, nasce para o Estado o direito de puni-lo, o tal do jus puniendi.
Interesse público na cabeça, né, gente? Direito constitucional, esse sub-ramo do direito. Brincadeira, brincadeira. Direito público, estuda a Constituição Federal, que é a norma jurídica suprema que rege o país. Cheguei onde eu queria. Todo esse rolê da Tavênia para chegar aqui, ó. Direito administrativo. Eu vou colocar assim um etc, tá, gente? Porque existem outros ramos do direito público, mas na verdade eu cheguei onde eu queria. Direito administrativo. Candidato, me diga uma coisa, candidato. Qual que é a natureza jurídica do direito administrativo? Putz, natureza jurídica é o que o direito administrativo é para o direito. Excelência, é fácil. O direito administrativo, ele é um ramo do direito público interno que estuda o quê? Que estuda a administração pública. Olha que conceito teteia. É um conceito pobre, queremos aprofundá-lo, mas no momento ele serve. Me diga novamente, candidato, qual que é a natureza jurídica do direito administrativo? Pois não, majestade, aliás, pois não, excelência. O direito administrativo é um ramo do direito público interno que estuda a administração pública. E só uma dica, hein? Sejam pareceristas. Como assim pareceristas? Vamos lá. Numa prova discursiva, qual que é o seu intuito? Preencher linhas com qualidade. E no exame oral, qual que é o seu intuito? Que o tempo passe e você responda às perguntas, às arguições com qualidade também. Valorize o seu tempo, valorize as suas linhas. Ou seja, seja um parecerista. O parecerista, o que é um parecer? Notaremos que o parecer é um ato administrativo, enunciativo, onde a administração pública, ela emite uma opinião técnica sobre algo. Ok. E uma das partes do parecer é a ementa. O que é a ementa? É a parte inicial do parecer, onde o parecerista, ele vai do geral para o específico, para evitar que aquele que consulta os pareceres tenha que ler todo o parecer para saber do que se trata. Então a ementa do parecer, ela vai do geral para o específico. Então, por exemplo, direito administrativo, legal. Assunto, responsabilidade civil do Estado, concessionária de serviço público, responsabilidade objetiva. O parecerista, na ementa, ele vai do geral para o específico e justamente para evitar, né, que você que analisa vários pareceres tenha que ler o parecer todo para saber do que se trata. E tragam essa técnica da ementa de um parecer também aqui na resolução de discursivas e até mesmo em exames orais. Não vá direto ao ponto. Por mais que você saiba a resposta, não vá direto ao ponto. Seja um parecerista elaborando uma ementa. Vá do geral para o específico. Por exemplo, candidato, qual que é a natureza jurídica do direito administrativo? Ah, ele estuda a administração pública. Calma, vamos com calma. Pois não, excelência, o direito administrativo, ele é um ramo do direito público interno, que tem por objeto estudar a administração pública. Dica do prof, hein? Sejam pareceristas. Legal. Mas, professor, o meu concurso público são apenas 50 questões, são apenas 30 questões alternativas, certo ou errado. Não tem nem exame oral, aliás, não tem nem discursivo, muito menos exame oral. Hoje não tem, amanhã, quem sabe. Eu sempre digo, você é o Oscar Niemeyer, você é o arquiteto do seu próprio destino. Gente, quem decide o que faz, né? A vida é aquele nascimento e a morte. Quem decide o que será feito nessa caminhada é você. Então, de repente, hoje, seu concurso público não tem uma discursiva e nem um exame oral. Quem sabe amanhã. Foi até um caso de uma ex-aluna, hoje é minha amiga. Ela prestou concurso público aqui em Santa Catarina para a Polícia Civil. Polícia Civil, legal. Ela é formada em arquitetura, legal. Foi aprovada, falou assim, professor, quando eu virar aqui uma investigadora, aqui em Santa Catarina é agente, né? Quando eu for empossada como agente aqui da Polícia Civil, não estudo mais, não quero mais saber, não aguento mais. Falei, tá bom, foi aprovado, fez academia, legal, ficou um tempo lá em Criciúma, depois voltou para Floripa. Esses dias eu fui na agropecuária, né? Comprar ração para os meus pets, tenho 4 pets, Choquito, a Brisa, o Suel e o Patrick. O Patrick, ele é um York-lata. O Suel, ele é um labra-lata. Legal. A Brisa é uma pit-lata e o Choquito é um lata-lata. Mas enfim, lá comprando ração, não sei o que e tal.
Ô, professor, que legal, revê-lo. Falei, que legal, pô, que bacana. Daí contou, né, que estava em Criciúma, daí foi removida para cá, tá, não sei o quê. Falei, e aí, como é que tá a vida? Professor, paguei a língua. Falei, como assim paguei a língua? Falei que eu nunca mais ia me preparar para concurso, só que eu me encantei tanto com o direito e tal, né, exercendo a atividade de policial, que eu agora ingressei na faculdade de Direito, eu quero ser delegada. Ou seja, hoje a sua prova não tem exame oral. Amanhã, quem sabe. Legal? Muito bem. Então é isso aí, ó. Então o direito administrativo, ramo do direito público interno que estuda a administração pública. Tem muita gente que pensa que o direito administrativo, ele estuda a administração privada. Mentira. Quem estuda a administração privada é o direito empresarial, que é direito o quê? Privado. Ok? Venham comigo aqui então. Vamos agora, coleguinhas, verificar o que é a administração pública. Vamos agora então verificar o que é a administração pública, já que o direito administrativo, ele tem por objeto o estudo aí da administração pública. Legal, maravilha, pura vida. Muito bem, vamos lá, gente, ó, ponto 3, coloquem assim, ponto 3, coloquem assim. Vamos lá então, teoria da separação das funções estatais. Vamos lá então, teoria da separação das funções estatais. Legal. E o que nós faremos aqui? Uma tabelinha. Para essa tabela, vamos colocar assim, gente, ó. Então, poder, para essa tabela, primeiro eu vou colocar o conteúdo aqui, depois eu monto aqui a tabelinha propriamente dita. Então, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Aqui eu coloco assim, ó, função típica, legal. Aqui eu coloco função atípica, legal. E aqui eu coloco função também atípica. Vamos lá, olha o ronco aí, hein? Função atípica. Agora sim eu posso confeccionar a tabelinha do jeito que eu quero. Vamos lá, ó, tabelinha. Muito bem. Aqui, legal. Quantas linhas? Nós iremos aqui necessitar de 4 linhas. 4 linhas, 1 linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas. Que legal, gostei. E aqui, ó, quantas colunas? 1 coluna, 2 colunas, 3 e 4 colunas. Cupinha aí, vamos lá. Cupinha aí. E artigo 2º aqui da Constituição Federal. Legal. Artigo 2º aqui da CF, da Constituição Cidadã. Muito bem. Então, copia aí, gente, ó. Então, poder executivo, poder legislativo, função típica, função atípica. Gente, pensem assim, ó. Atualmente não se fala mais em teoria da separação dos poderes, porque, na verdade, o poder estatal é uma coisa só. Na verdade, essa teoria, que foi idealizada pelo Barão de Montesquieu, naquele belo livro, O Espírito das Leis, essa teoria, na verdade, separa as funções estatais. Para que haja equilíbrio num Estado soberano no país, é fundamental que as funções de um Estado, as funções típicas, sejam exercidas por órgãos distintos, harmônicos e independentes entre si. Ok? Então o mais correto é falar em teoria da separação das funções estatais e não separação dos poderes. Legal. E o Brasil adota expressamente essa teoria no artigo 2º da Constituição Federal de 88. Legal, gente. E essa teoria, ela traz o seguinte: cada poder do Estado terá uma função típica. Nasceu para isso, atividade fim. Vamos lá. Então, qual que é a função típica do Poder Executivo? Exercer a administração pública. Professor, o que é a administração pública na prática? Gente, na verdade, o que nós notaremos com mais minúcia daqui a pouquinho, ó? Que a administração pública, ela engloba algumas atividades práticas, tá? Depois eu vou explicar direitinho. Mas, já adiantando, ó, prestar um serviço público é a administração pública. Realizar o fomento, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, isso é administração pública. Intervir na economia, isso é administração pública. E também exercer o poder de polícia administrativa, isso é administração pública. Vou explicar depois com muita calma, com mais detalhes, com mais minúcias, ok? Só que a função administrativa, que é típica do Poder Executivo, engloba
a prestação de serviços públicos, o fomento, né, que é um incentivo, a intervenção na economia e o exercício do poder de polícia administrativa. Depois eu explico com mais calma. Legal. Função típica do legislativo são duas, né? Legislar, atividade legiferante, legislar, e também fiscalizar a administração pública, tá, gente? Cuidado. Quando o legislativo fiscaliza a administração pública, é função típica e não atípica. É função típica e não atípica. Ok? Legal. Tanto que nos primórdios ele foi criado para quê? Com qual intuito? Fiscalizar a administração pública. E o judiciário, qual que é a atividade típica dele, gente? Atividade contenciosa. Atividade contenciosa. O que é uma atividade contenciosa? O que é uma contenda? É um litígio é um conflito de interesses. E o Poder Judiciário provocado, ele resolve litígios, aplicando o direito a cada caso concreto, é uma atividade contenciosa. Legal. Então, executivo, função típica, exercer a administração pública. Legislativo, legisla e fiscaliza, né? Legislar e fiscalizar a administração pública. Legal. E o Poder Judiciário, função típica, atividade contenciosa, resolve litígios. Só que essa teoria que o Brasil adota, da separação das funções estatais, não é estanque, não é absoluta. Se fosse uma teoria estanque absoluta, o que eu diria? Executivo somente administra, o legislativo somente legisla e fiscaliza, e o judiciário somente resolve litígio, somente julga. Está errado, gente. O próprio Constituinte, até para que existisse um equilíbrio, e até para evitar que um poder preponderasse sobre outro, ele estabeleceu que essa teoria ela é relativa. Por mais que os poderes tenham funções típicas, atividades fim, o Constituinte também autorizou o quê? Que eles exercessem funções atípicas. Legal? Vem comigo aqui, ó. Vamos começar aqui então. O judiciário, de forma atípica, resolve litígios. Atipicamente, ele também legisla. Atipicamente, ele também legisla. Lógico. Vejam comigo aqui, gente, ó. Lá no artigo 96, inciso 1, artigo 96, inciso 1, a linha A da Constituição Federal, o que vocês notarão, gente? Que cabe ao próprio Poder Judiciário elaborar o seu regimento interno. Para quem for prestar, por exemplo, a TJ Santa Catarina, vai ter que estudar uma matéria super divertida, super legal. Que matéria? Regimento interno do TJ Santa Catarina. Gente, quando o próprio TJ elabora o seu regimento interno, é o Poder Judiciário legislando atipicamente. Porque o regimento interno de um tribunal, materialmente, é uma lei. Ok? Legal, uma função atípica. Outro exemplo aqui, gente. Ó, será que o Judiciário, atipicamente, ele administra? Exerce a função administrativa? Lógico. Depois vejam também, ó, no artigo 96, inciso 1, a linha B da Constituição Federal. Nós temos lá uma exceção onde o Constituinte autoriza que o Judiciário ele administre. O Judiciário, vem aqui, fofo, é você mesmo que organizará os seus órgãos, o seu pessoal, as suas secretarias. Então, por exemplo, ó, quando o próprio Judiciário concede férias a um servidor do Judiciário, está se administrando atipicamente. Olha que fácil. Vamos lá. Legislativo, atividade fim, legisla e fiscaliza. Será que o legislativo, ele também exerce atividade contenciosa? Lógico. Aqui, ó. Atividade contenciosa. Vou abreviar, tá? Atividade contenciosa, ou seja, julgamentos. Lógico. Exemplo clássico dos clássicos. Artigo 52, inciso 1, também aqui da Constituição Federal de 88. Gente, tem. O Senado Federal é um órgão do poder o quê? Legislativo. E você sabe, quando o presidente da República ele praticar um crime de responsabilidade, ele será julgado pelo Senado Federal. O exemplo aí da ex-presidente Dilma Rousseff, ela passou pelo processo de impeachment, ela perdeu o cargo, foi condenada pelo Senado por um crime de responsabilidade. Naquele episódio, nós tivemos o quê? Um órgão legislativo resolvendo um litígio, julgando uma atividade contenciosa, a função atípica. Legal. Agora, cuidado, professor. O legislativo também administra atipicamente? Lógico. Vem comigo, ó.
função administrativa. Artigo 52, ó o soninho, inciso 13, também da Constituição Federal. Gente, o próprio Constituinte autoriza, por exemplo, que o Senado, órgão legislativo, que o Senado organize a sua administração pública. Então, por exemplo, quando o Senado, após uma licitação, ele contrata uma empreiteira para reformar a sua fachada, está se administrando atipicamente. É muito fácil. É muito fácil. Venha comigo. Poder Executivo normalmente administra, atipicamente legisla. Lógico. Legisla. Exemplo clássico dos clássicos. Artigo 62 da Constituição Federal. Gente, lá na CF, no artigo 62, o próprio Constituinte, o que ele autoriza? Que o presidente da República, né, que é chefe do Poder Executivo Federal, numa situação de relevância e urgência, o próprio presidente da República pode o quê? Editar medidas provisórias com força de lei. Ou seja, quando o presidente da República edita uma MP, é o Poder Executivo atipicamente legislando. Ok? Agora, momento polêmica. Será que o Executivo atipicamente julga? Será que o Executivo atipicamente exerce uma atividade contenciosa? Então aqui temos uma polêmica. Por quê? Lhes darei um exemplo. PAD. O que é um PAD? É um processo administrativo disciplinar. É um instrumento que a administração pública tem para aplicar penalidades administrativas aos agentes públicos. Imaginemos que um agente da Polícia Federal, que é um órgão do Poder Executivo da União, acusado de praticar uma agressão física no ambiente da repartição pública, é instaurado um PAD e ele é demitido pela própria Polícia Federal. Gente, nesse PAD, ele pode contratar um advogado, por mais que seja dispensável, ele tem prazo para defesa, pode arrolar testemunhas, pode apresentar quesitos, pode requerer a nomeação de um perito. Querendo ou não, é um julgamento realizado pelo Poder Executivo. Qual que é o problema? As decisões que o Poder Executivo profere num processo administrativo carecem de definitividade. Ou seja, quando o Poder Executivo ele resolve litígios num processo administrativo, as decisões não são definitivas. Por quê? Sempre caberá recurso contra a legalidade ao Poder o quê? Judiciário. Então o que eu diria? Se me perguntassem, candidato, nós podemos afirmar que o Poder Executivo, ele atipicamente exerce uma atividade contenciosa, ele atipicamente julga? Excelência, o Poder Executivo, ele até profere decisões num processo administrativo, só que elas não são definitivas. Por quê, Excelência? Porque sempre caberá recurso quanto à legalidade ao Poder Judiciário. Legal? Muito bem. Provocação. O nosso direito administrativo, o direito administrativo pátrio, ele somente, marca texto, itálico, negrito e entre aspas. O direito administrativo pátrio somente estuda a administração pública do Poder Executivo enquanto atividade fim. Certo ou errado? Errado, professor. Questão mirim, questão colegial. O nosso direito administrativo estuda a administração pública dos três poderes e, lógico, não só a administração pública do Poder Executivo. Beleza? Legal. Professor, dos três poderes, qual que é o mais rico? Onde os servidores públicos são os mais bem remunerados? Legislativo. No Senado, um técnico legislativo nível médio inicial aproximadamente R$20 mil. Segundo lugar, servidores da administração do Poder Judiciário. Terceiro, Poder Executivo mais pobre, por quê? É o que mais gasta com servidores públicos, né? Aqui está a força administrativa, então é o mais pobrezinho. Beleza? Muito bem. Prossigamos então. Tudo ok? Maravilha, prossigamos então. Qual que é o próximo ponto? Próximo ponto, nós iremos agora tratar. Aliás, uma pergunta boa de prova. Me diga uma coisa, candidato. A nossa Constituição Federal, a Constituição Cidadã, a Carta Política de 98, é uma Constituição que pode ser alterada? Pode. Sim, admite-se lá a alteração, exceção lá aquelas cláusulas pétreas do artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, que não admitem alteração. Legal. Então, nossa Constituição ela pode ser alterada.
com exceção das cláusulas pétreas, previstas onde? No artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Legal. E através de que instrumento que nós podemos alterar a nossa Constituição? Através da aprovação de emendas à Constituição, cujo quórum para aprovação é um quórum qualificado. 3/5 Câmara, 3/5 Senado em 2 turnos. Legal. A pergunta é a seguinte: seria possível hoje aprovar uma emenda à Constituição Federal cujo objeto fosse retirar uma função típica de um poder e conferi-la a outro poder a título de função atípica? Não entendi. Repita a pergunta. Repito. Seria possível hoje aprovar uma emenda à Constituição Federal retirando uma função típica de um poder e conferindo a outro poder a título de função atípica? Putz, perguntinha boa, hein? Não seria possível, não. Hoje não seria possível, nem por emenda à Constituição Federal, retirar de um poder uma função típica e conferi-la a outro, a título de função atípica. Por que não, professor? Porque hoje nós temos a cláusula pétrea, separação dos poderes. Hoje não será nem discutida uma emenda à Constituição que tivesse o objetivo de abolir a separação dos poderes. Então hoje esta suposta emenda, ela feriria a separação dos poderes. Então pergunta, quando que foi possível ao Constituinte conferir ao poder uma função atípica? Lá na criação da Constituição, lá no dia 5 de outubro de 88, por quê? Quando você cria uma Constituição nova, poder constituinte originário, não existem limites anteriores. Ou seja, se perguntarem em prova, quando que foi possível, candidato, que se conferisse a um poder uma função atípica? Excelência, quando da criação da Constituição Federal, poder constituinte originário, ele é ilimitado. Legal? Muito bacana. Legal. Vamos lá então, tomar uma aguinha d'água. Uma aguinha d'água. Tomar um golinho d'água. Para evitar que eu babe, em vocês. Muito bem. Prossigamos então. Deixa eu tirar aqui o meu pendrive para evitar que eu esqueça. Esse pendrive aqui é muito importante para mim. Vamos lá então, vem comigo, gente, ó. Quarto ponto, com muita alegria, com muita tranquilidade. Nós iremos agora tratar do quê? Nós iremos agora tratar de um tema super importante. Qual que é o tema? Tema super importante: conceitos de administração pública. E aí, preparados? Então venham comigo. Vamos lá, gente, ó. Ponto de número 4. Nós iremos tratar o que agora, gente? Iremos tratar dos conceitos de administração pública. Aquele conceito, gente, aliás, nós temos vários conceitos para a expressão administração pública, vários conceitos. Vamos aqui tratar de alguns deles. Aquele conceito, aliás, nós conceituamos o direito administrativo, né? Aquele conceito básico que iremos aprofundá-lo. Ramo do direito público interno, que tem por objeto estudar a administração pública. Legal. Vamos aprofundá-lo. Mas o que seria administração pública? Vamos agora, é o momento oportuno para conceituar a administração pública. Legal, maravilha. Vamos lá então, ponto de número 4. Ponto aqui de número 4. Legal. Coloquem assim, gente, ó. Conceitos de administração pública. Conceitos de administração pública. E não se esqueçam que os 3 poderes do Estado, eles administram, não só o Poder Executivo. Legal. Muito bem. Legal. Prossigamos então. É isso aí, ó. Então a administração pública, nobres colegas, ela pode ser analisada sob várias perspectivas, sob vários vieses. Vamos lá então, ó. Temos aqui a administração pública. Conceito objetivo, legal. Temos aqui a administração pública, conceito subjetivo, pura vida. Temos aqui a administração pública, sentido amplo, lato sensu, legal. E também temos aqui a administração pública no sentido estrito. Vamos lá, sentido estrito. Então, calma lá, teacher. A administração pública, ela pode ser conceituada sob vários ângulos, Então, a administração pública aqui, ó, no conceito objetivo, a administração pública no conceito subjetivo,
A administração pública no conceito amplo e a administração pública no conceito estrito. Legal, volta aqui, professor, vamos lá. Cuidado porque as bancas, algumas delas têm quase que uma tara sexual, um fetiche por expressões sinônimas. Então conheçam expressões sinônimas. O fato de vocês conhecê-las ou não pode ser o divisor de águas entre a aprovação ou não naquele concurso público. Por exemplo, aqui, ó, administração pública, num viés objetivo, expressões sinônimas. Conceito material, ou conceito funcional. Legal, gostei. A administração pública no conceito subjetivo, né, no viés subjetivo, expressões sinônimas. Conceito formal, ou conceito orgânico. Conceito formal ou conceito orgânico. Legal, gostei. Professor, o que seria a administração pública? Administração pública no sentido objetivo. É fácil. O que a banca quer de você aqui? Ela quer que você diga o seguinte: quais são as atividades típicas da administração pública? Ó, o que a administração pública faz? Quais são as atividades típicas da administração? O que a administração pública faz? Legal. Agora aqui, ó, num sentido subjetivo, o que a banca quer de você? Que você diga o seguinte: qual que é a estrutura que a administração pública assume? De que forma que a administração pública ela é estruturada? Como que a administração pública ela será estruturada? Ok? Legal. Vamos começar aqui então, ó. A administração pública, no sentido objetivo, material ou funcional. Quais são as suas atividades? Vamos lá então, ó. Primeira atividade típica da administração pública. SP. Prestar um serviço público. Prestar um serviço público é uma atividade típica da administração pública. Legal. Provocação. Podemos afirmar aqui no Brasil que o serviço público é somente aquele que o Estado presta. Certo ou errado? Errado, professor. Serviço público no Brasil é todo aquele que a lei fala que é público. Ora o Estado presta e ora ele delega a execução a particulares. Exemplo, vamos lá. A segurança pública é um serviço público indelegável, somente prestado pelo Estado. Ok? Agora, por exemplo, o transporte coletivo é um serviço público que ora o Estado presta e ora ele delega a execução a particulares. Serviço público no Brasil é todo aquele que a lei fala que é público. Não importa quem seja o prestador. Legal. Provocação 2. Vamos lá. Podemos afirmar que as expressões serviço público e obra pública são expressões sinônimas. Errado, professor. O que diferencia uma obra de um serviço público é a continuidade ou não na prestação. Serviço público, prestação perene, prestação contínua. Obra pública, prestação precária, começo, meio e fim. Por exemplo, ó, construção de uma nova delegacia de polícia, obra pública. Agora, por exemplo, a segurança pública é um serviço público. Beleza? Legal. Vamos lá então. Qual que é a segunda atividade típica da administração? Vamos lá. É o fomento. O que é fomento? A gente fomento, pense assim, ó, é ajuda, incentivo, o altruísmo. Ajuda, incentivo, o altruísmo. Gente, ajuda, incentivo, altruísmo. Por exemplo, Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, o ProUni, o EJA, né? O EJA que chama? Estudo de Jovens em Adultos, enfim, gente, tudo que tiver esse condão de ajuda, incentivo, o altruísmo é fomento, isso é administração pública. Legal. Terceira atividade típica da administração pública. Vamos lá. Olha o ronco, hein? Não dorme não. Intervenção administrativa. Vou abreviar, tá, gente? Ó, intervenção administrativa. E ao lado aqui um cifrão. Vou explicar o porquê do cifrão. Vamos lá. Intervenção administrativa. A gente pense assim, ó. Sempre que o Estado intervir na economia, sempre que o Estado meter o bedelho na economia, impondo regras, condições, em prol do interesse público, o nome disso, intervenção administrativa. Exemplo, tabaco, cigarro. Gente, durante muitas décadas era um glamour, né, fumar, né, era glamuroso, era chique, tanto que se fumava em aviões, né, no restaurante, era legal.
Só que isso mudou, e o Estado percebeu que ele gastava muito mais tratando os males que o cigarro provoca do que arrecadando lá com tributos. Tanto que o Estado lançou uma tendência mundial, né? Uma política pública de desincentivar lá o tabagismo. O que o presidente da República fez à época e perdurou isso? Por um decreto que é um ato administrativo, ele aumentou a alíquota de impostos incidentes nos tabacos, né? Na matéria-prima lá para o cigarro, tornando-os mais caros para desestimular o consumo. Intervenção administrativa, o Estado intervindo na economia em prol do interesse público. Da mesma forma que, por exemplo, feijão é um item essencial, cesta básica, o Estado quer o quê? Estimular o consumo. O presidente da República, por um decreto, diminui a alíquota de impostos incidentes no feijão para que ele fique mais barato e para que você consuma. O nome disso, intervenção administrativa, isso é administração pública. Yes, legal. Vamos lá, gente, ó. Quarta atividade típica da administração pública, venham comigo, é a polícia administrativa. É a polícia administrativa. Amigos e amigas, o que nós notaremos no futuro próximo? Que um dos principais princípios que rege o direito administrativo é o princípio da supremacia do interesse público. Ou seja, sempre que houver um choque entre o interesse privado, egoístico, e o interesse público ele prepondera. Sempre que a administração pública ela interferir, mitigar uma atividade privada, um direito privado, a fruição de um bem privado, impondo regras, condições, em prol do interesse público, nome disso, poder de polícia administrativa. Por exemplo, o meu sonho aqui em Floripa é ter um império de kitnets no sul da ilha, para que eu loque para argentinos, legal, ficar muito rico, comprei um terreno, que legal, um terreninho de posse, show de bola, legal, 500 metros quadrados, contratei um arquiteto, fala assim, amigão, eu quero 20 andares, e eu quero aqui 150 apartamentos estúdio, né, chique, né, um kitnet um pouco mais sofisticado. Pergunta, será que a municipalidade insular aqui de Floripa, ela admitirá que eu construa aqui no sul da ilha, no bairro do Campeche, um edifício com 20 andares e trocentos apartamentos? Não, por quê? Gente, o plano diretor do município, ele prevê que naquele bairro, sul da ilha, né, nos bairros do sul da ilha, no máximo lá dois pavimentos, e tem que deixar um recuo para o vizinho. Pergunta, quando o município, ele impõe regras para que eu construa, isso é administração pública? É, puro poder de polícia administrativa. Mitigou, limitou o meu direito de proprietário em prol do interesse público. Mas, professor, qual que é o interesse público na limitação de pavimentos em edificações privadas e até públicas? Interesse público, você evita danos ambientais, você evita uma superpopulação, você evita um trânsito caótico. Legal? Então, vindo em prova assim, ó, a administração pública sentido objetivo, material funcional são as suas atividades. Serviço público, fomento, intervenção na economia, falta aqui um R, né? Intervenção na economia, né, que é a intervenção administrativa, e o poder de polícia administrativa. Legal? Muito bem. E não se esqueçam que são atividades típicas do Poder Executivo e os demais poderes também as exercem de forma atípica. Show de bola. Vamos lá. Professor, o que é administração pública no sentido subjetivo, formal ou orgânico? É muito fácil. Aqui a banca quer que você diga o seguinte: como que a administração pública é estruturada, como que a administração pública ela é organizada? É fácil. Integrando essa estrutura administrativa, o que nós teremos? Para começar aqui, os agentes públicos. Os agentes públicos, eles integram essa estrutura, essa organização da administração pública. Para um pouquinho. Professor, o que é um agente público? Agente público é todo aquele que exerça uma função pública. Gente, o agente público é todo aquele que exerce uma função pública. Não importa a que título,
remunerado, de grátis, eleito pelo povo, nomeado livremente, meritocracia aprovada em concurso público, não importa. Se você exerce uma função pública, você é um agente público e você integra o conceito subjetivo de administração pública. Beleza? Não importa, ó, do mesário, naquele domingo de sol, legal, né? Vai lá, fica lá no pleito eleitoral, o cara vai votar de sunga, passando por você que ocupa um cargo efetivo, chegando até o presidente da República que o povo elege, todos são agentes públicos e todos integram o conceito subjetivo de administração. Legal, vamos lá. Os órgãos públicos, eles também integram o conceito objetivo de administração pública. Os órgãos públicos, eles também integram o conceito, subjetivo de administração pública. Gente, não se preocupem por quê? Nós teremos uma aula apenas sobre órgãos públicos, tá? Quando nós estudarmos o tema organização da administração pública, nós teremos uma aula somente sobre órgãos públicos, tá? Não se preocupem. Mas já adiantando, o que é um órgão público? O órgão público, ele é um centro de competências. O órgão público, ele é um centro de competências, legal, que é criado por lei para quê? Para especializar a administração pública. Gente, o órgão público nada mais é que um centro de competências que é criado por lei para especializar a administração pública. Calma lá então, professor. Órgão público, centro de competências que é criado por lei para especializar a administração pública. Exemplo, ministérios, secretarias, são órgãos públicos. Legal. Vamos lá. E para fechar aqui, senhores, senhoras e senhoritas, temos aqui também as entidades públicas. As entidades públicas também integram o conceito subjetivo de administração pública, por quê? As entidades públicas, elas também integram essa estrutura administrativa. E o que nós notaremos na aula sobre a organização da administração pública? Que as entidades públicas são pessoas jurídicas que têm autonomia financeira e administrativa. Elas habitam a administração pública indireta. Por exemplo, autarquias, por exemplo, INSS, DETRANS, fundações públicas, por exemplo, IBGE, a FUNASA, a FUNAI. A FUNASA eu fiz estágio acadêmico de Direito em 2011, faz tempo, hein? Fui campeão de mini sinuca entre os estagiários, legal. Autarquias, fundações públicas, empresas públicas, por exemplo, Caixa Econômica, e as sociedades de economia mista, por exemplo, o Banco do Brasil. São todas entidades públicas que integram o conceito subjetivo de administração pública. Professor, como que as bancas elas podem perguntar sobre isso? Gente, por exemplo, aqui uma questão hipotética. Me diga uma coisa, candidato. Nós podemos afirmar que o serviço postal, aliás, o serviço postal, ele integra o conceito objetivo subjetivo de administração pública. Serviço postal, conceito objetivo subjetivo de administração pública. Serviço postal é um serviço público. Ele integra o conceito objetivo de administração pública, muito fácil. O empregado público dos Correios, conceito objetivo subjetivo de administração pública. Empregado público dos Correios, esse cara é um agente público. Conceito subjetivo de administração pública. E os próprios Correios? Correios é uma empresa pública, é uma entidade pública da administração pública indireta. Correio está aqui, gente, ó. Também conceito subjetivo de administração pública, muito fácil. Nem que você queira, você errará. A sua mão, ela ganhará vida própria e irá assinalar a alternativa correta. Legal. Outro exemplo, vamos lá. A segurança pública, candidato, integra o conceito objetivo ou subjetivo de administração pública. Segurança pública, mais uma vez, é um serviço público. Conceito objetivo, ou material, ou funcional. Legal. O Departamento de Polícia Federal, conceito objetivo ou subjetivo. O DPF, aqui ó, é um órgão público,
conceito subjetivo, formal ou orgânico. Legal. E o agente da Polícia Federal? Conceito ob ou sub? Conceito, um agente público, né? Um agente da PF está aqui, conceito subjetivo de administração pública. Não tem como errar, nem que você queira. Legal? Muito bem. Vamos lá então, coleguinhas. O que é administração pública no sentido amplo? Sentido amplo são duas atividades. Atividades políticas ou atividades jurídicas não contenciosas. Já vou explicar, vamos lá. Não contenciosas. E no sentido estrito, o que é administração pública? Só engloba uma atividade. Atividades jurídicas não contenciosas. Não entendi nada. Calma que eu já explico. O que é administração pública aqui, ó? No sentido amplo. Engloba, fica desse lado. Engloba duas atividades. Atividades políticas, falta aqui o acento, por paroxítona, legal? Atividades políticas e atividades jurídicas não contenciosas. E o que é administração pública no sentido estricto senso? Só engloba uma atividade. Que atividade? Atividade jurídica não contenciosa. Entendi. Professor, qual que é a diferença entre uma atividade política e uma atividade jurídica não contenciosa? É fácil. Atividade política é o que, gente? É planejar política pública. Atividade política ou governamental. Por exemplo, quando o presidente da República elabora o projeto de lei do PPA, do Plano Plurianual, estabelecendo metas para os próximos 4 anos. Atividade eminentemente política governamental, planejando política pública. O que é atividade jurídica não contenciosa? Mesma coisa que atividade executiva. É fácil, é executar a política pública. A atividade jurídica não contenciosa, que é técnica executiva, executar a política pública. Por exemplo, quando o presidente da República, ele nomeia 1000 policiais rodoviários federais, está executando política pública, é uma atividade jurídica não contenciosa. Legal. No sentido amplo, então, teacher, a administração pública é planejar política pública e executar política pública. Yes. E no sentido estrito, o que é administração pública? Só engloba a execução de política pública, só engloba a atividade jurídica não contenciosa. Eu entendi. Agora a pergunta é a seguinte, tô nervoso, professor. A pergunta é a seguinte, professor, e se a banca não especificar? Se ela quer o sentido amplo ou se ela quer o sentido estrito? Eu chamo fiscal? Não, para com isso. Se porventura a banca não especificar, se ela quer o sentido amplo ou estrito, adote conceito estrito. A verdadeira administração pública raiz e não Nutella é aquela que executa a política pública. Tanto que, qual que é o nome do poder que normalmente administra? O poder executivo, tá? Então, se a banca não especificar, sugestão, adote conceito estrito de administração pública. A verdadeira administração pública é aquela que executa política pública. A nossa vibe não é planejar nada, a nossa vibe é executar a política pública. Tanto que vocês notarão que a atividade política ou governamental, o seu estudo fica mais a cargo do direito constitucional e não do direito administrativo. Legal? Muito bem. Vamos aqui então tomar mais um golinho d'água, ou o que resta dela. Legal. Vamos partir para o próximo. Para o próximo tema. Ok? Muito bem. Vamos lá então, coleguinhas. Vamos agora tratar do quê? Nós iremos agora tratar, coloca assim, ó, ponto de número 5, que legal. Ponto de número 5, nós iremos tratar agora do quê? Das escolas do direito administrativo. Olha que legal. Escolas do direito administrativo. Gente, aquele conceito, direito administrativo, ramo do direito público interno que estuda a administração pública, é um conceito bem objetivo, só que é um conceito pobre. A depender do concurso que você presta, ele não é suficiente. O que nós faremos aqui? Nós iremos aqui comentar brevemente as principais teorias que foram adotadas para tentar conceituar o direito administrativo, e eu vou trazer a teoria, a escola que o Brasil adota hoje,
e o conceito mais completo de direito administrativo. Legal? Que se você memorizá-lo e principalmente entender o conceito, você levará para toda a sua vida. Legal? Então coloquem assim, ó, ponto de número 5, ponto de número 5 ou número 4, e agora, hein? Deu branco. Deixa eu ver se está aqui a marquinha, não está. Ponto de número 1 foi direito. Número 2, direito posto. Número 3, número 4, número 3 foi a teoria da separação das funções estatais, a teoria da separação das funções estatais. Ponto 4 foi conceitos de direito administrativo. Ponto 5, é isso mesmo, né, gente? É o Tico e o Teco aqui brigando, são aqueles excessos da juventude que se manifestam décadas depois, né? Colando aqui o giclê, colou o giclê. Muito bem. Vamos lá então, gente, ponto 5. Ponto 5, coloquem aí, escolas do direito administrativo. Vamos lá, escolas do direito administrativo. Ou seja, coleguinhas, as teorias, os critérios que foram utilizados aqui para conceituar o direito administrativo. Vamos começar aqui então, gente, ó, 5.1, escola do serviço público. Vou abreviar, tá? Escola do serviço público. Gente, hein? Essa escola, ela foi idealizada pelo saudoso Renan Dugu. Para o Renan Dugu, o que era o direito administrativo? Aliás, Renan não, Léon Dugu, o saudoso francês. Ele foi o criador da escola do serviço público. Para ele, o direito administrativo, na verdade, era um ramo do direito público que estudava o serviço público. Legal. Qual que é o problema dessa escola? Ela entendia que serviço público era qualquer atividade que o Estado prestasse. Uma escola, uma corrente, é um critério muito amplo. Por quê? Das 3 funções básicas de um Estado, de um país, somente qual delas interessa para nós administrativistas? A função administrativa. Ou seja, para essa escola, o que era o direito administrativo? Ramo do direito público interno que estudava o serviço público. Só que o serviço público era qualquer atividade estatal. Muito ampla. Esta escola não nos interessa. Tchau para a escola do serviço público. Vamos lá. 5.2. Temos aqui, gente, ó, a escola ou critério do Poder Executivo. Escola ou critério do Poder Executivo. Vou abreviar, tá? Escola do Poder Executivo. Ou escola do critério do Poder Executivo. Para essa escola, o que é ou o que era o direito administrativo? Ramo do direito público interno que só se preocupava em estudar as funções do Poder Executivo. Legal. Qual que é o problema? Nós sabemos que os demais poderes também administram atipicamente, ou seja, a primeira escola era muito ampla, essa era muito restrita, ou seja, nós sabemos que o direito administrativo, ele não se preocupa apenas com a administração pública do Poder Executivo, ele também estuda a administração pública dos demais poderes, ou seja, essa escola aqui do Poder Executivo também não nos interessa. Legal. Vamos lá, 5.3. Temos aqui a escola do critério residual ou negativo. Escola do critério residual ou negativo. Vamos lá, não durmam. Para essa escola, o que é o direito administrativo, ou o que era pelo menos? Ramo do direito público interno que estuda qualquer função estatal, exceto a legislativa e exceto a atividade contenciosa. Calma lá, professor. Estuda qualquer atividade estatal, exceto a legislativa e exceto a contenciosa. O que sobra é a função administrativa perfeita. Não. Nós temos algumas funções estatais que não são contenciosas e nem legislativas. E também não interessam para o direito administrativo. Por exemplo, a função do parquê, a função do Ministério Público, que é o guardião da lei. Não é função nem contenciosa, nem legislativa e nem administrativa. E mesmo assim não interessa para nós do direito administrativo. Tchau para você. Vamos lá. Temos aqui também, gente, a escola 5.4. Escola legalista.
escola legalista. Gente, escola legalista é a mesma coisa que escola empírica ou caótica. Olha que legal, gente. Escola legalista ou empírica ou caótica. Para essa escola, o direito administrativo, ele só se preocupava em estudar as leis que se aplicam à administração pública. Para essa escola, o direito administrativo, ele só se preocuparia em estudar as leis que regem a administração pública. Qual que é o problema? Notaremos daqui a pouquinho que o nosso direito administrativo se preocupa não somente com as leis que regem a administração pública, mas também com os princípios. Ou seja, essa escola aqui também não nos interessa. Então, escola do serviço público, escola do critério do poder executivo, escola do critério residual, o negativo, escola legalista, exegética, empírica ou caótica, legal. 5.5, vamos lá, gente, ó. Temos aqui mais uma escola. Escola, aqui, ó. Escola do critério das relações jurídicas. Escola das relações jurídicas. Escola do critério das relações jurídicas. Não entendi. Vamos lá. Escola do critério das relações jurídicas. Para essa escola, o direito administrativo, ele estudaria toda e qualquer relação jurídica entre Estado e indivíduo. Qualquer relação jurídica entre Estado e indivíduo ficaria a cargo, o seu estudo, do direito administrativo. Muito ampla por quê, gente? Porque você tem várias relações jurídicas entre Estado e indivíduo que não interessam para nós do direito administrativo. Beleza? Por exemplo, uma relação jurídica tributária entre o Estado e o contribuinte. Gente, não interessa para nós o direito administrativo, por mais que seja uma relação jurídica entre Estado e indivíduo. Vamos lá! 5.6, temos aqui, gente, ó, a escola teleológica. Escola teleológica. Escola teleológica. Teleológica. Olha o tico e o teco. Gente, essa escola, ela já foi adotada pela doutrina nacional até meados da década de 80, tá? Quem foi o criador dessa escola? O grande nome, o CABME. O que é o CABME? Celso Antônio Bandeira de Mello, tá? Ela foi idealizada pelo grande nome do direito administrativo, quem? Celso Antônio Bandeira de Mello, CABME. Legal. Para essa escola, o direito administrativo, ele se preocupa em estudar não somente as leis, mas também o quê? Os princípios que regem lá a administração pública. Legal. Só que atualmente ela não é mais adotada, já foi. Hoje nós temos o quê? 5.7, ó. 5.7 é a escola da administração pública. Escola da administração pública. A escola da administração pública, ela foi idealizada pelo saudoso, né, que já faleceu, Eli Lopes Meireles. Tem que colocar o nome dele completo aqui, o saudoso. Ele faleceu aí na década de 90. Gente, o Eli Lopes Meireles, um grande ícone do direito administrativo, ele criou o conceito mais completo de direito administrativo. Olha que legal. Para o Eli Lopes Meireles, o que é o direito administrativo? É o conjunto harmônico de regras e princípios. Para o Eli Lopes Meireles, o que é o direito administrativo? É qualquer regra, qualquer princípio que se aplique aos órgãos públicos, vou colocar aqui, ó, órgãos públicos, que se aplique aos agentes públicos e também que se dirija às entidades públicas. Vou repetir. O que é o direito administrativo para o saudoso Eli Lopes Meireles, o criador da Escola da Administração Pública? É o conjunto harmônico de princípios e regras que regem os órgãos públicos, os agentes públicos e as entidades públicas. Legal. Que vão atuar de forma direta, que vão atuar
de forma concreta, e que vão atuar de forma imediata, que vão atuar de forma direta, de forma concreta e de forma imediata, objetivando o quê? Objetivando alcançar os fins desejados pelo Estado. Vamos lá. Que sono, professor. Calma lá, segura aí. Pelo Estado. A gente primeiro memoriza um conceito e depois vamos aqui dissecá-lo, vamos aqui analisá-lo item por item. Desejados pelo Estado. Então sai da frente para eu copiar. Calma. Não, calma, estou saindo, calma. Beleza, ó, saí já. Vamos lá. Então o que é o direito administrativo para o Eli Lopes Meirelles? Conjunto harmônico de princípios e regras que regem os órgãos públicos, os agentes públicos e as entidades públicas, que vão atuar de forma direta, concreta e imediata, buscando alcançar os fins desejados pelo Estado. Atenção, quando você afirma que a administração pública, que a função administrativa é direta, o que você está afirmando? Que ela não é indireta. Esclarecedor. Gente, na verdade, quando você afirma que a função administrativa é direta e não indireta, você está diferenciando a função administrativa da função contenciosa, que é típica do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele só atua de forma indireta. O Poder Judiciário, inerte, ele só atua se você provoca, se você propõe uma ação judicial. A administração pública não. Atuação direta. Mesmo que você não peça, mesmo que você não provoque a administração pública, ela presta um serviço público, ela intervém na economia, atuação direta, independentemente de provocação. Legal. Quando você afirma que a administração pública atua de forma concreta, você está diferenciando a função administrativa da função legiferante. Você está afirmando que a administração pública não atua de forma abstrata. Afirmar que a administração atua de forma concreta e não abstrata é diferenciar a função administrativa da função legislativa. Não entendi. Fácil. Galera, a legislação, a atividade de legislar, as leis são abstratas, porque em regra, pelo menos, a lei, ela não vai tratar de um caso concreto. Então, por exemplo, quando o Código Penal, que materialmente é uma lei, no artigo 121, ele define a conduta que tipifica o crime de homicídio, ele não especifica aquele ou aquele homicídio. Não é um caso concreto. Qualquer pessoa que, em tese, praticar essa conduta, matar alguém, estará sujeita à punição pelo Estado. As leis são abstratas, as leis são em tese, as leis são imaginárias. Agora não, a atuação da administração pública é concreta, embarga a sua obra. A administração pública, ela caça o seu benefício. A atuação da administração pública é concreta e não abstrata. E quando você fala que a administração pública atua de forma imediata, o que você está afirmando por uma outra via? Que a atuação dela não é imediata. Professor, eu vou agredir você, professor. Calma, vamos explicar aqui, Quando você afirma que a administração pública atua de forma imediata e não imediata, o que você está afirmando? Que a vibe da administração pública é executar política pública. O que é uma atuação imediata? É a execução de política pública. E o que é atuação imediata? É o planejamento de política pública. Calma lá então. Atuação imediata, executar política pública. Atuação imediata, planejar política pública que não nos interessa. Então, não é uma atuação indireta, não é abstrata e nem imediata. Legal. Buscando o que? Alcançar os fins desejados pelo Estado. Pergunta, onde é que eu encontro positivado, escrito ou escritos, os fins que o Estado almeja? Artigo 3º da Constituição Federal. Lá no artigo 3º da Carta Magna, nós temos o quê? Os objetivos da República Federativa do Brasil. Os fins almejados pela República Federativa do Brasil. Eu tenho certeza que se você memorizar esse conceito de direito administrativo e entender esse conceito, você levará para o resto da sua vida. Direito administrativo, conjunto harmônico de princípios que rege todo o aparelhamento estatal, órgãos, agentes e entidades que vão atuar de forma direta, independentemente de provocação,
de forma concreta, em casos determinados, e de forma imediata, executando política pública, buscando o quê? Alcançar os fins desejados pelo Estado. Teteia é muito fácil. Legal. Prossigamos então. Temos aqui água. Não temos mais, mas eu vou tocar mesmo assim. Vamos lá então, prossigamos. Qual que é o próximo ponto? Próximo ponto. Iremos tratar agora das fontes do direito administrativo. Vamos lá, gente, ó. Iremos agora tratar das fontes do direito administrativo. Muito bem. Então venham comigo, ponto de número 6. Gente, esse próximo ponto aqui é super importante. E geralmente as ementas dos editais de concurso são Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então as bancas copiam as ementas de editais que já existem. Geralmente é assim, tá? E o comecinho da ementa do edital do conteúdo programático do direito administrativo. Direito administrativo, conceito, fontes, princípios. O começo é sempre assim. Direito administrativo, conceito, fontes e princípios. Legal? Vamos agora aqui então tratar das fontes do direito administrativo. Qual que é o nascedouro do direito administrativo? Onde que o direito administrativo nasce? Onde que ele bebe a sua água? Qual que é a sua fonte? Legal. E não se esqueçam aqui, gente, mais uma vez, não se esqueçam aqui, ó. Vamos lá mais uma vez, reforçar aqui, ó. Cadê você? Cadê você? Aqui, ó. Não se esqueçam aqui. Calma lá. Vamos lá. Cadê você? Estou tentando aqui. Ó, muito bem. Calma lá, gente, ó, lado a lado, legal, tá aberto aqui, tá? Não tá nada. Não se esqueçam aqui, gente, dos meus contatos, tá? Entrem em contato, mandem críticas, mandem sugestões, sai daqui, você não quer você agora, calma lá que deu probleminha aqui, vai. Mandem críticas, mandem sugestões, tá, gente? Mandem dúvidas. O que não pode mandar? Não pode mandar corrente da amizade. E não pode mandar também o quê? Corrente da amizade, só isso, né? E vírus também não pode, tá, gente? Mas de resto, tá aí à disposição de vocês. Curtam lá minha página no Instagram, tá, gente? É isso aí, tá? E mais aqui o meu livrinho aqui, ó, legal, tá? Lai, Juspodium, momento merchan, muito bem. Vamos lá, então. Voltando aqui, apenas a câmera. Legal. Voltou, bacana, muito bem. Vamos lá, então, gente. Próximo tema. Iremos tratar agora do quê? Doutos colegas, iremos tratar das fontes do direito administrativo. Vamos lá, gente, fontes do direito administrativo. Ponto de número 6, legal. Vamos lá então. Fontes do direito administrativo. Gente, na verdade, onde que o direito administrativo nasce? Qual que é o seu nascedouro? Fontes do direito ADM. Ok? Legal. Gente, cuidado porque, ó, nós temos aqui no primeiro momento, 6.1, vou abreviar, tá? F de fontes. Fontes materiais. O que são fontes materiais do direito administrativo? Opa, vamos lá. Não gorfa não, professor. Vamos lá. O que são fontes materiais do direito administrativo? São fatos, são acontecimentos. São fatos. São acontecimentos políticos, sociais, econômicos, que de tão importantes, a partir daquele fato, daquele acontecimento, nasce um tema do direito administrativo. É um acontecimento tão relevante, tão importante, que a partir daquilo eclode, nasce um tema do direito administrativo. Vou dar um exemplo aqui, exemplo clássico. Mais clássico que aquele episódio do Chaves em Acapulco. Esse é clássico, hein? O atropelamento de Agnes Blanco. O caso Blanco. Gente, quem foi Agnes Blanco? Foi uma jovenzinha que ela viveu na França, em Bordeaux, na França, e em 1870, em meados de 1870, ela brincava num parquinho no Play, lá em Bordeaux, na França, super seguro. Bem ao lado ali passava uma linha férrea, e houve um descarrilamento, e um dos vagões da companhia de manufatura, de tabaco de Bordeaux, na França,
atingiu a Agnes Blanco, teve a perna amputada, danos estéticos, danos morais, e até aquele momento, o que o tribunal, o que o poder judiciário francês, né, o Tribunal de Conflitos, entendia? Que o Estado, ele não seria responsabilizado por eventuais danos provocados a terceiros. Simplesmente, qual era a regra à época? The king do not wrong, o rei nunca erra, e se você, súdito, for vítima de um dano provocado pelo Estado, o problema é seu, porque o Estado ele não vai indenizá-lo. Só que Agnes Blanco era filha de Jean Blanco. Quem foi Jean Blanco? Um grande advogado à época, ingressou com uma ação e com argumentos robustos convenceu o Tribunal de Conflitos francês que, poxa, se o Estado presta um serviço público e provoca danos a terceiros, o que se espera no mínimo? Que ele indenize as vítimas. Ou seja, a partir disso, desse fato, nasce o tema responsabilidade civil do Estado, que é um tema hoje consagrado no direito administrativo. Hoje, se vocês notarem, no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, aqui no Brasil vige a regra da responsabilidade objetiva do Estado, tema esse que iremos aí analisar no futuro próximo. Qual que é a fonte material do tema do direito administrativo? Responsabilidade civil do Estado. O atropelamento de Agnes Blanco em Bordeaux, na França, em meados de 1870. Legal. Agora, cuidado, hein? 6.1, nós temos aqui, gente, ó, as fontes formais do direito administrativo. F de fontes formais. O que é uma fonte formal do direito administrativo? Fontes formais. Tive um grande professor, já falecido, eu imagino. Enfim, não nem falo o nome dele, porque se o cara não morreu, enfim, né, eu matei o cara. Mas ele era bem velhinho à época, eu imagino, imagino que ele já se foi, né? Mas também foi uma falta de elegância minha, né? Sem saber se ele já faleceu ou não, falar que ele já faleceu. Mas enfim, não sei, tá? Tinha um grande professor à época, né? Me formei em 2004, enfim, né? Ele já tinha uns 90 anos, já se foi, mas não vou falar mais nada, tá? Mas um grande professor à época, eu espero que seja vivo. Ele dizia o seguinte, acadêmicos, novatos, uma dica. No direito, sempre que você não souber dar nome a alguma coisa, diga que é um instituto. Eu falei, poxa, que legal. O que é uma fonte formal do direito administrativo? É um instituto que é utilizado justamente para quê? Que foi criado justamente para quê? Para que você, operador do direito, consiga aplicar o direito a cada caso concreto. É um instituto, né, que foi justamente criado para que você possa aplicar o direito a cada caso concreto. E atenção, nós temos fontes formais. Vou colocar aqui, ó, 6.1. Nós temos fontes, no primeiro momento, nós temos o quê? Fontes formais primárias. Fontes formais primárias. Gente, cuidado com as expressões sinônimas, tá? Fontes formais primárias, mesma coisa que imediatas, organizadas, fontes formais diretas ou originárias. Então, fonte formal, primeiro momento aqui, fonte formal, primária, imediata, organizada, diretas ou originárias. Pergunta, você na administração pública, ou num tribunal, ou num órgão administrativo, ou num órgão de contas, ou num órgão de fiscalização, ou num órgão policial, o que pautará a sua atuação na administração pública? O que define o que você pode ou não na administração pública? Muito bem, é a lei. A fonte formal primária que rege o direito administrativo é a lei. Ok? Ou seja, notaremos no futuro próximo que um dos principais princípios que rege a administração pública é o princípio da legalidade. Cada passo que você dá ou não dá na administração pública, você só dá ou não dá porque a lei autoriza. Ok? Então a lei estabelece a administração pública, para que você adquira novas viaturas, deve licitar. A administração, quando o servidor público completar 75 anos, ele tem que ser aposentado compulsoriamente. Aposente? Não, mas o cara aqui é triatleta, o cara aqui ele faz Ironman, né? Ele faz polidense, saúde de ferro. Não importa, está na lei, tem que aposentar. A administração, servidor público, faltou por mais de 30 dias consecutivos, injustificados, abandono de cargo, tem que demitir.
mais uma chance. Demita, ou seja, fonte formal primária do direito ao ADM é a lei. Cada passo que você dá na administração pública só dá ou não porque a lei autoriza. Eu sempre falo para os meus alunos, ou de concurso, ou de exame de ordem, ou até da graduação. Se você tem um espírito muito livre, liberdade, vida louca, o seu lugar não é a administração pública, por quê, gente? Na administração pública, eu insisto, o que pauta a sua conduta é a lei. E não tem certo e errado. O que nós temos? Temos, na verdade, cada um seguindo o seu caminho, né? E fazendo do seu jeito. Olha que beleza, ok? Gente, um grande equívoco do ser humano, e isso se revela com muito mais intensidade na preparação para concurso público, é se comparar com o outro. Gente, não gaste essa energia preciosa de forma inócua. Não se compare com ninguém. Por quê? Somos seres únicos. Cada um tem a sua caminhada, cada um tem o seu dia a dia, cada um tem as suas dores e amores, e qualquer comparação seria inócua. Faça o que você pode com o que você tem nesse momento. Legal. Então, fonte formal primária é a lei. Só um toque importante, tá? Notaremos no futuro próximo, ao estudarmos os princípios que regem lá o direito administrativo, que quando se fala lei que pauta a atuação da administração pública, lei no sentido amplo, englobando qualquer norma que o Estado produza, não importa se passou ou não por um processo legislativo. Verificaremos com mais calma isso ao estudarmos o princípio da legalidade. Mas já adiantando, a expressão lei tem que ser aqui tomada no sentido amplo. Qualquer norma que o Estado produza, não importa se passou ou não por um processo legislativo. Aqui você tem Constituição Federal, tratados internacionais, atos com força de lei, atos infralegais. Ok? Legal. Pergunta, teacher. O direito administrativo ele é codificado? Ótima pergunta. Não, ele não é codificado. O que é um código? É uma lei que representa aquele ramo do direito, uma lei organizada, sistematizada. Por exemplo, o direito civil é codificado, tem uma lei principal que é o Código Civil. Direito penal é codificado, tem uma lei principal que é o Código Penal. Agora, existe um código administrativo? Não. São leis soltas, leis esparsas. De vez em quando eu acordo meu capá virada, o que eu faço? Vou até a livraria, próxima aqui ao curso, grande livraria, vejo lá um atendente que está com a plaquinha assim, em treinamento. Falo, faz favor, por favor, por favor. Ah, sim, tudo bem? Falou, mais ou menos. Eu quero um código administrativo. A pessoa vai, e eu fico, E ela não volta por quê, gente? Porque não tem um código administrativo. Não existe. O direito administrativo ele não é codificado. Ele é o quê? Representado por leis soltas, leis esparsas. Tanto que na penúltima prova, para a Delta Federal, delegado federal, perguntaram, candidato, é correto afirmar que o direito administrativo carece de codificação legal? Sim, não tem lá um código. Muito bem. Agora venham comigo aqui, ó. Vamos lá. 6.2. 6.2. Fontes formais secundárias. Fontes formais secundárias. Gente, fonte formal secundária, expressões sinônimas. Fontes formais imediatas, fontes formais inorganizadas, fontes formais indiretas, e fontes formais derivadas. Ok? Vamos começar aqui, gente, ó. Primeiro exemplo de fonte formal, faz aqui uma divisão, tá? Para que vocês não confundam. Uma divisão. Então, o primeiro exemplo de fonte formal derivada é a jurisprudência. Legal. Gente, o que é a jurisprudência? É fácil. É o conjunto de decisões judiciais sobre o mesmo tema no mesmo sentido. A jurisprudência é o conjunto de decisões judiciais no mesmo sentido e sobre o mesmo tema. Exemplo. O Código Penal estabelece que quando o roubo é praticado quando o indivíduo pratica o crime de roubo, portando uma arma de fogo, a pena é aumentada. A pergunta é,
E quando o roubo é praticado com um simulacro, uma arma de brinquedo, e aí? Será que a pena também será aumentada ou não? A lei não explica. A lei só diz: roubo com uma arma de fogo, a pena é aumentada. Mas se for uma arma de brinquedo, os tribunais têm entendido que, já que de uma arma de brinquedo, um simulacro, não há o potencial lesivo à suposta vítima, pena ela não será aumentada. É a jurisprudência majoritária. A pergunta é: a jurisprudência majoritária, ela vincula ou apenas orienta a administração pública e o Poder Judiciário? Ela orienta. Em regra, a jurisprudência, ela orienta tanto a administração, bem como o Poder Judiciário. Ok? Só um pause. Qual que é o sistema jurídico que o Brasil adota? É o sistema da Civil Law, direito positivo, direito escrito, que geralmente é adotado por países de origem romano-germânica. Civil Law, ou seja, direito positivo escrito. O que vincula o magistrado em suas decisões? É a lei escrita. A jurisprudência, em regra, os precedentes, somente orientam. Legal. Agora, por exemplo, em países de origem anglo-saxônica, por exemplo, Estados Unidos, qual que é o sistema jurídico? Da Common Law, direito dos usos e costumes, direito consuetudinário. Lá nos States, o que vincula o juiz são decisões anteriores, são cases, precedentes. Tanto que lá a jurisprudência ela vincula. É muito comum que você veja em seriados, filmes americanos de tribunais, que o advogado, ele cita: eu invoco aqui, excelência, John McLean versus Kentucky, em 72. Por quê? Aquele case, aquela jurisprudência, ela vinculará o magistrado em novas decisões, tá? Só que atenção, nós temos exceções no Brasil em que a jurisprudência, ela vinculará toda a administração pública e todo o poder o quê? Judiciário. Nós temos exceções em que a jurisprudência aqui no Brasil, ela vinculará toda a administração pública e todo o poder judiciário. Primeira exceção está aqui, gente, SV, súmula vinculante, artigo 103A da Constituição Federal. Gente, súmula vinculante, o nome vinculante é uma jurisprudência que ela vincula toda a administração e todo o poder judiciário. Súmula vinculante é jurisprudência que, a contrário senso, ela vincula toda a administração e todo o poder judiciário. Beleza? Isso é exceção porque, em regra, a jurisprudência apenas orienta. E cuidado, hein? Qual que é o único órgão no Brasil que pode editá-las? O Supremo Tribunal Federal. Então, jamais diga súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Demonstre conhecimento. Diga apenas o quê? Súmula vinculante. Legal. Outra exceção em que a jurisprudência ela vincula. Aqui, decisões de mérito numa ADI e numa ADC. Consoante o artigo 102, parágrafo 1º da Constituição Federal. Artigo 102, parágrafo 1º da Constituição Federal. O que é uma ADC? Ação direta de inconstitucionalidade. Aliás, o que é uma ADI? Ação direta de inconstitucionalidade. O que é uma ADC? Ação declaratória de constitucionalidade. Decisões de mérito do Supremo Tribunal Federal, numa ADI e numa ADC, elas vinculam toda a administração e todo o poder judiciário. Ok? Muito bem. Candidato, me diga uma coisa. Seria correto afirmar hoje que o Brasil adota, para um sistema jurídico híbrido, um pé na Civil Law e um pé na Common Law? Sim, excelência, justamente devido a estas exceções. Por mais que o Brasil adote o sistema da Civil Law, onde o que vincula o juiz é a lei e a jurisprudência apenas orienta, nós podemos afirmar que ele caminha para um sistema híbrido, porque temos exceções onde os precedentes, onde a jurisprudência também vinculará o Poder Judiciário e também toda a administração pública. Legal. Vamos lá, gente, B de Bósnia. Vamos lá, gente, A doutrina. O que é a doutrina? Que também é uma fonte derivada aí do direito administrativo. Gente, são livros, monografias, enfim, artigos, são as obras literárias do direito administrativo.
Gente, cuidado por quê? Quais são os grandes nomes do direito administrativo, os grandes monstros? O saudoso Eli Lopes Meireles, vivos ainda, Celso Antônio Bandeira de Mello, Maria Silvia Zanella de Pietro, José dos Santos Carvalho Filho, dentre outros. Eli Lopes Meireles, Maria Silvia Zanella de Pietro, Celso Antônio Bandeira de Mello, José dos Santos Carvalho Filho, dentre outros. Qual deles você indica para concurso? Nenhum. Por quê? O grande doutrinador não se preocupa com você, com os tribunais e nem com as bancas. Eu sugiro que você adote uma compilação. O que é uma compilação? É uma obra que compila, que resume o pensamento de vários doutrinadores. E nós temos ótimas compilações para concurso público. Por exemplo, Fernanda Marinella, bela obra. Alexandre Maza, bela obra. Mas quem, gente? Tem lá o Matheus Carvalho, bela obra. E em breve o Manual de Direito Administrativo, Leonardo Torres. Por enquanto aqui temos apenas a Lei de Acesso à Informação, ok? Mas dentre os três que eu citei, a Marinella, o Carvalho e o Maza, eu particularmente gosto mais da Fernanda Marinella, tá? Muito bem. Vamos lá. C. Os costumes também representam aqui fontes formais derivadas do direito administrativo. Costumes são práticas reiteradas, que de tanto praticarem daquela forma, você segue. E tem a firme crença que está na lei. Qual que é o problema? Nós temos 3 modalidades de costumes na administração pública e uma delas é proibida. Temos aqui o costume contra legem, costume preter legem, e o costume secundum legem. Professor, eu odeio latim, eu odeio direito administrativo, eu odeio você. Calma, que agressivo, calma, vamos lá. Mas eu vi aqui de cara que tem um tipo de costume que é proibido. Muito bem, o costume contra a legem, ele é proibido, tá, gente? O costume na administração pública não pode contrariar a lei. Boa. Quais são os únicos 2 costumes que são admitidos? O preter e o secundum legem. Preter legem é aquele costume que você usa quando há uma lacuna, quando há um buraco na lei, quando não há lei sobre o tema. Por exemplo, você é um juiz, uma juíza, diante de um novo processo, baita abacaxi, não tem nem lei sobre isso. Não julgo próximo, não. No Brasil, vige o princípio da plenitude da ordem jurídica. Mesmo que não haja lei sobre o tema, decida. Uma das formas, de acordo com os costumes locais, é o costume preter legem. E o costume secundum legem é aquele costume que a própria lei determina que você o utilize. Tem certas situações em que a própria lei, em que o próprio legislador determina que você decida de acordo com o costume legal. Aliás, de acordo com o costume local. Muito bem. Preter legem, não há lei sobre o tema, usa o costume. Secundum legem é a própria lei que determina que eu, operador do direito, use o costume. Legal. E para fechar aqui, gente, D, última fonte formal derivada, são os PGDs. O que são PGDs? Princípios Gerais do Direito. Gente, o que são PGDs? Princípios Gerais do Direito. Gente, Princípios Gerais do Direito. Muito bem, gente, ó. Princípios Gerais do Direito. De que são Princípios Gerais do Direito? Gente, Princípios Gerais do Direito, na verdade, eles são provérbios não escritos, que orientam todo o direito, também o direito administrativo. Vou repetir. O que é um princípio geral do direito? São provérbios não escritos, que orientam todo o direito administrativo e lógico, aliás, que orientam todo o direito e também orientam lá o direito administrativo. Provérbios não escritos, que orientam todo o direito e também orientam lá o direito administrativo. Exemplo. O direito não admite o locupletamento. O direito não admite o enriquecimento sem causa. É um PGD. Outro exemplo, todo aquele que provocar dano a outrem deverá indenizá-lo. Princípio geral do direito.
Ok? Muito bem, então. Beleza? Beijo no coração. Paro por aqui. Até a próxima aula. Insista, persista, mas nunca desista, tá? Um forte abraço. Até a próxima aula. Valeu.